E aí, povo de Deus, bem-vindos, bom dia, boa tarde, boa noite, qualquer hora que você estiver assistindo aí, seja muito bem-vindo aqui com a gente. E ontem o vídeo, postei o vídeo aqui pra gente começar a semana, o pessoal, trocou aí o apresentador da lição? Não, sou eu mesmo, tá bom? A gente só ficou um pouco mais uma vez, ficou diferente sem a barba, Por motivos de saúde aí devido ao Covid, a gente mudou um pouquinho por enquanto. Mas vamos parar de conversa fiada e vamos pro estudo da nossa lição. Vamos estudar hoje sobre pressuposições. O que é uma pressuposição? É imaginar, ir adiante. E muitas vezes nós vamos estudar a Bíblia já com essas pressuposições. E existem alguns perigos nessas pressuposições. Nós temos dois tipos. Nós temos a pressuposição que é orgulho interpretativo e nós temos uma pressuposição que é preguiça interpretativa. Vamos explicar isso aqui um pouquinho. Por exemplo, a gente tem visto aqui o texto de Lucas 24 e os discípulos não entenderam qual era o verdadeiro sentido do ministério de Cristo. Por quê? Porque já existia uma pressuposição dos líderes de Israel, dos líderes religiosos. Eles acreditavam que o Messias iria vir e iria derrotar os romanos e estabelecer um reino terrestre, ia ser um rei aqui na terra. Como realmente a gente sabe que não era verdade. Então essa pressuposição atrapalhou eles a entenderem. Esse é o perigo. A do orgulho é o seguinte, não, eu já sei, eu vou estudar um texto ali, não, eu já sei o que esse texto quer dizer, então eu já chego ali com as minhas ações armadas na minha cabeça. E a preguiça é o seguinte, eu já sei, não vou nem dar uma olhada não vou ver o contexto, aquela coisa toda. Isso é muito perigoso. Se a gente tem uma visão diferente para estudar a Bíblia, duas pessoas, você pega uma pessoa que tem uma visão de que não acredita no sobrenatural de Deus, você pega uma pessoa que acredita, vai ter diferença na hora de interpretar a Bíblia. Se você não crê que Jesus, que Deus abriu o mar vermelho, que fez o sol parar, então você não vai entender a Bíblia como realmente ela é, porque o nosso Deus é um Deus sobrenatural, um Deus que agiu na história com coisas sobrenaturais. Nós não conseguimos deixar para trás o nosso passado, as nossas concepções, e geralmente a gente leva isso para estudar a Bíblia. É bom, como eu disse ontem, se a gente fosse com a cabeça completamente limpa, com a cabeça completamente vazia, mas nós não conseguimos isso. Só que, então é difícil. Não, aí que vem agora a cereja do bolo. O Espírito Santo consegue nos levar a realmente o que o texto quer dizer. O Espírito Santo consegue tirar da gente toda essa concepção, toda essa suposição que eu tenho na minha cabeça ao estudar a Bíblia, quando eu vou com humildade, quando eu vou com o coração aberto e peço que Ele realmente me guie ao que a Bíblia está dizendo. A Bíblia nos diz que pessoas de várias origens conseguiram compreender ela, realmente como era. Então você também consegue, tá joia? Espero que você aí tenha entendido e que quando você for chegar até a Bíblia, tenta deixar o máximo possível suas pressuposições, deixa o orgulho de lado, você não sabe tudo, você nunca vai saber tudo, deixa a preguiça de lado, não, eu não quero porque eu já sei, esquece isso. Coloca o Papai do Céu na frente que ele vai te ajudar a interpretar a Bíblia, tá bom? Vamos orar? Senhor Deus, obrigado pelas bênçãos, obrigado a Deus, porque mais uma vez estamos estudando a lição. E que nós possamos entender, ó Deus, que a Bíblia, o Espírito Santo nos guia a toda a verdade. O Espírito Santo nos mostra o que realmente o Senhor tem a nos dizer. Que possamos deixar de lado o que achamos que sabemos, possamos deixar de lado a preguiça de interpretar a Bíblia, não, eu já sei tudo, porque nós não sabemos. Que o Senhor possa nos guiar a toda a verdade todos os dias, em nome de Jesus. Amém. Gente, fique com Deus, amanhã a gente está de volta. Tchau, tchau.